E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai navegar pelo mundo dos portos e da logística brasileira. Isso aí. A gente vai desvendar notícias quentes, analisar recordes impressionantes e até entender como a situação lá na China, sabe, do outro lado do mundo, impacta a gente aqui no Brasil. Verdade. E pode até parecer assim um tema meio técnico, né? Hum, Mas acreditem, esses portos influenciam muita coisa no nosso dia a dia. Desde o preço do cafezinho, aquele cafezinho que a gente tanto gosta, é, até a roupa que a gente usa, a disponibilidade, o preço, tudo conectado. exatamente. Os portos são peça-chave na economia global, mesmo que a gente nem sempre perceba. É isso aí. E por falar em peça-chave, a gente não pode deixar de comentar a visita do presidente Lula ao Porto de Santos, né? Claro. Para o leilão do túnel Santos-Guarujá. Um projeto, olha, que se discute há mais de um século. Finalmente vai sair do papel. Pois é, mais de um século de espera, né? É uma obra monumental, com potencial para transformar o transporte na região. E não é só ligar Santos e Guarujá, né? Tem muito mais coisa por trás desse túnel, né? Com certeza. O grande destaque é a parceria público-privada, um modelo que tem ganhado força no Brasil para viabilizar grandes obras. Ao invés de depender só de recursos públicos, o governo se junta à iniciativa privada, que contribui com investimentos e expertise. Faz sentido. Isso pode trazer mais agilidade, mais eficiência e também gerar novas oportunidades de negócios. Legal. E para quem mora ou viaja entre Santos e Guarujá, o que muda na prática com esse túnel? Olha, imagine só. Menos congestionamento, menos tempo perdido no trânsito e um fluxo de mercadorias muito mais ágil. Que maravilha. O túnel tem potencial para impulsionar a economia da região, beneficiando vários setores, desde o turismo até a indústria. Quem sabe até aquele cafezinho que a gente falou fique mais barato, né? É com a redução dos custos de transporte, quem sabe, né? Falando em impulsionar a economia, o Porto de Paranaguá está comemorando um baita recorde. Recorde na movimentação de contêineres. É isso aí. Os números são impressionantes. Estamos falando de um aumento significativo em relação aos anos anteriores, o que mostra a força do setor portuário brasileiro e também a recuperação da economia, né? Depois da pandemia. Pra você ter uma ideia, o Porto de Paranaguá movimentou, olha só, mais de pausa, para inserir um número específico de contêineres este ano, Caramba! colocando ele em destaque no cenário nacional. E com tanto movimento assim, será que o Porto de Paranaguá está preparado para lidar com essa demanda toda? Boa pergunta. A infraestrutura do porto precisa acompanhar esse ritmo, né? Verdade? É bem provável que sejam necessários investimentos em ampliação de terminais, modernização dos equipamentos e também otimização dos processos da logística, para garantir a eficiência das operações e evitar problemas no futuro. E por falar em modernização, o Jornal Portuário destaca uma tendência bem legal: a crescente adoção de energia solar nos portos brasileiros. A sustentabilidade é cada vez mais importante no setor portuário e a energia solar tem se mostrado uma ótima alternativa viável e vantajosa. Sim. Vários terminais já estão investindo nessa tecnologia para reduzir os custos com energia elétrica e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto ambiental, né? Que notícia boa. Me diz uma coisa, essa onda verde já chegou em todos os portos do Brasil? Ou ainda tem alguns resistindo à mudança? Olha, a adoção da energia solar ainda é um processo em andamento, com alguns portos mais avançados que outros. Os custos de implementação e necessidade de adaptar a infraestrutura, às vezes, são obstáculos para alguns terminais. Entendi. Mas a tendência é que a busca por soluções sustentáveis continue crescendo, impulsionada pela demanda por práticas mais responsáveis e, claro, pelos benefícios econômicos a longo prazo. Sustentabilidade e economia andando juntas. E enquanto o Brasil investe em energia limpa lá na China, do outro lado do mundo, um problemão: congestionamento nos portos chineses. Pois é. Isso impacta a gente aqui no Brasil. Você consegue explicar como? Imagine um efeito dominó. O congestionamento nos portos chineses causa atrasos nas entregas, aumenta os custos de frete e impacta as cadeias de suprimentos globais. Nossa! O resultado disso: preços mais altos para a gente, o consumidor final e até falta de alguns produtos. É verdade. O Brasil, como um dos maiores parceiros comerciais da China, sente esses impactos de forma significativa. Faz a gente pensar, né? Você já parou para analisar se algum produto que você costuma comprar aumentou de preço ou está em falta por causa dessa crise toda? Com certeza. Vale a pena a gente ficar atento a essas nuances do comércio internacional, porque elas têm um impacto real no nosso bolso, nas nossas escolhas como consumidores. Muito bem lembrado. É incrível como um problema em um canto do mundo pode ter reflexos globais, né? É verdade, a globalização intensificou as relações comerciais entre os países, o que significa que estamos todos interconectados. O que acontece em um lugar impacta o outro, pro bem e pro mal.
É importante a gente ter essa consciência para tomar decisões mais informadas e responsáveis. E voltando para o nosso mergulho, que tal a gente explorar agora o papel da tecnologia em tudo isso? Afinal, a gente vive na era digital, né? Pois é, a tecnologia está mudando tudo ao nosso redor, desde como a gente se comunica até como a gente compra. Mas e nos portos brasileiros? Como é que impacta? A modernização dos portos passa, sem dúvida, pela tecnologia, pelas inovações. A gente está falando de inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, ferramentas poderosas que podem otimizar as operações e tornar nossos portos mais competitivos no mercado global. Entendi. Mas, na prática, como cada uma dessas tecnologias funciona dentro de um porto? Vamos lá. A inteligência artificial, por exemplo, pode gerenciar os containers de forma mais eficiente. Pode até prever a demanda de cargas e automatizar tarefas repetitivas. Olha só. Já a internet das coisas, ela permite monitorar em tempo real a localização dos navios, dos containers, das cargas. Isso aumenta a segurança, né? Exatamente. E a eficiência das operações também. E o blockchain entra para registrar e rastrear as transações comerciais de forma transparente e segura, reduzindo a burocracia e os custos. Nossa, parece coisa de filme futurista. Mas sendo realista, será que todos os portos do Brasil estão preparados para essa revolução tecnológica? A digitalização dos portos é um processo gradual que exige investimentos em infraestrutura, capacitação de pessoal e adaptação dos processos, né? Nem todos os portos estão no mesmo nível de maturidade tecnológica, mas a tendência é que essa transformação digital se intensifique nos próximos anos. Quem não se adaptar vai ficar para trás. E por falar em adaptação, o Jornal Portuário também fala da importância da qualificação profissional no setor, né? De nada adianta ter tecnologia de ponta se não tiver gente preparada para usar. É verdade. Investir na formação de mão de obra qualificada é essencial para garantir a competitividade dos nossos portos. Sem dúvida. É preciso preparar os profissionais para lidar com as novas tecnologias, com os desafios da logística global, com as demandas do mercado. Afinal, são as pessoas que fazem a engrenagem girar, por mais automatizado que o processo seja. E quais áreas dentro do setor você acha que mais precisam de profissionais qualificados? Logística, engenharia, tecnologia da informação e gestão portuária são áreas que demandam bastante profissionais qualificados. É importante que os jovens se interessem por essas carreiras e busquem uma boa formação. O setor oferece muitas oportunidades. Verdade. Mas para quem já trabalha no setor, o que precisa fazer para se manter atualizado e competitivo nesse mercado que está sempre mudando? A busca por conhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades. Essas coisas são essenciais para quem quer se destacar. Com certeza. Acompanhar as tendências do mercado, participar de cursos, investir em certificações, atitudes que fazem a diferença. Afinal, o aprendizado é contínuo, ainda mais no setor dinâmico como o portuário. É isso aí. E como a gente pode incentivar os jovens a considerarem uma carreira no setor? Às vezes parece um universo tão distante, né? É preciso mostrar para os jovens que o setor portuário oferece muitas oportunidades de crescimento profissional. Sim. Mostrar que ele é estratégico para o desenvolvimento do país. Feiras de profissões, visitas a portos, palestras com profissionais da área. Ótimas ideias. Tudo isso pode despertar o interesse deles. Mostrar a importância do setor para a economia, para a geração de empregos para o futuro do Brasil. Legal. Mudando um pouco o foco, mas ainda falando de futuro, quais são os principais desafios e perspectivas que você enxerga para os portos brasileiros nos próximos anos? O setor portuário brasileiro tem um potencial enorme de crescimento, mas precisa superar alguns desafios, principalmente na questão da infraestrutura. A gente sempre ouve falar disso, né? É um dos principais gargalos. A gente precisa modernizar e ampliar os portos que já existem e construir novos terminais para atender a demanda do comércio exterior. E além da infraestrutura, o que mais precisa ser melhorado? A burocracia. A burocracia excessiva atrasa as operações, aumenta os custos e prejudica a competitividade dos nossos portos. Simplificar os processos, reduzir a papelada, agilizar as operações. Tudo isso é fundamental para o setor. Concordo. E o que a gente pode fazer para superar esses desafios e impulsionar o desenvolvimento do setor? A solução passa por um esforço conjunto. Governo, iniciativa privada, sociedade... Todo mundo junto, né? Exatamente. Precisamos de políticas públicas que incentivem os investimentos, parcerias público-privadas que viabilizem projetos de grande porte, um ambiente de negócios mais favorável ao empreendedorismo, unir forças para criar um ecossistema que ajude o setor portuário a crescer. Ou seja, trabalho em equipe para que o Brasil possa aproveitar todo o potencial dos seus portos, né? Isso aí. O Brasil tem uma posição geográfica estratégica, uma economia em crescimento, um grande potencial agrícola e industrial. Com investimentos, modernização, gestão eficiente, nossos portos podem se tornar hubs logísticos globais. Que futuro promissor! E para a gente finalizar o nosso papo de hoje, quais áreas você acredita que serão destaque no futuro do setor? A logística,
4.0, com certeza. O que é isso? Com a integração de tecnologias digitais, a automação, a inteligência artificial. Tudo isso vai estar cada vez mais presente nos portos. Imagine um porto conectado, inteligente, super eficiente. Que legal. E a busca por soluções sustentáveis também vai ser fundamental, com a redução das emissões de carbono, a adoção de energias renováveis. Afinal, a gente precisa crescer, mas precisa preservar o meio ambiente. É verdade, a sustentabilidade é fundamental em tudo hoje em dia. E olha, a gente conversou sobre tanta coisa interessante nesse nosso mergulho no mundo dos portos, né? Que tal a gente recapitular os principais pontos? Boa ideia! A gente começou com as boas notícias, né? Uhum. O recorde do Porto de Paranaguá na movimentação de contêineres, um sinal positivo para a economia brasileira. É verdade. E a crescente adoção da energia solar, né? Sim. Em vários terminais, um passo importante para um futuro mais sustentável. Com certeza. E depois a gente navegou pelas ondas da tecnologia, explorando como a inteligência artificial, a internet das coisas, o blockchain, podem revolucionar os portos. Vimos que a digitalização já é uma realidade e os portos brasileiros precisam se adaptar para se manterem competitivos no mercado global. Exatamente. E a qualificação profissional é fundamental nesse processo. Sem dúvida. Não adianta ter tecnologia de ponta se não tiver gente capacitada para usar, né? A gente precisa investir na formação de mão de obra qualificada para garantir a eficiência e a competitividade dos nossos portos. É isso aí. E por fim, a gente chegou no porto do futuro, né? Analisando os desafios e as perspectivas para o setor, vimos que a necessidade de investimentos em infraestrutura, a desburocratização, a busca por soluções inovadoras e sustentáveis são pontos cruciais para que os portos brasileiros alcancem todo o seu potencial. É isso mesmo. O Brasil tem todos os ingredientes para se tornar um protagonista no cenário portuário global. Planejamento estratégico, investimentos inteligentes, visão de futuro. Com isso, nossos portos podem navegar em águas cada vez mais prósperas. Legal. E assim a gente termina a nossa expedição pelo universo dos portos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. É isso aí. E lembrem-se, o mundo portuário está sempre em movimento. Fiquem de olho nas tendências, busquem informações, participem das discussões sobre o futuro dos portos. Afinal, o conhecimento é o nosso melhor navio para navegar nesse mar de oportunidades. Até a próxima, pessoal. Bons ventos!